Para quem está no Instagram também, no YouTube, né, muitos alunos aí, seguidores pediram para eu estar abrindo essa live, que eu acho que não ia, ficaram com medo de não caber no Google Meet aí, mas é muito difícil lotar, ainda mais no ao vivo, né? Ainda mais ao vivo assim, foi uma coisa específica para a Liga, que eu acabei pedindo para a Ana para estar passando aí para vocês, porque é um tema muito comum, né? A abordagem do paciente grave. Então, quem está me acompanhando tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram pode ficar à vontade também para perguntar. Os alunos que conseguiram entrar por aqui pelo link também fiquem à vontade, e todos da Liga. Só quero reforçar que é um prazer aí fazer parte. Agradeço novamente o convite aí da Ana e do pessoal da Lacard aí de Dracena. Dracena é minha terra natal, eu nasci de Dracena, minha família é de Dracena. Meus pais estão lá, a Ana conhece muito bem minha mãe, inclusive. Então é um carinho muito grande estar podendo assim participar e dessa liga com vocês, ser um dos preceptores aí da liga e dizer que vocês da liga podem contar comigo no dia a dia. Pode mandar mensagem seja no Instagram, seja no WhatsApp. Nas aulas que a gente vai fazer aí tem muita sugestão de tema. O que eu lido diariamente é com paciente grave, é com cardiologia, com arritmia, com terapia intensiva. Então acho que é bem a proposta de uma liga de cardiologia, né? E eletrocardiograma, que é o exame-chave aí da cardiologia. Eu sou suspeito para falar, mas na minha opinião é o exame mais importante aí da cardiologia. Então só reforçando a gratidão pelo convite, mesmo eu estando em São Paulo, capital aí, você foi uma das que me convidou para estar aqui. Então, assim, é só reforçar que foi uma honra enorme para mim poder fazer parte, poder estar colaborando aí com o ensino de vocês. E contem comigo, sempre, não só na aula de hoje. Hoje é só o começo de uma jornada, tá, pessoal? Não vou atrasar sempre assim, não, fiquem tranquilos. Hoje acabei atrasando aqui, que a internet me deixou um pouquinho na mão. Mas hoje é só o começo de uma jornada aí que a gente vai seguir juntos. Tá? Espero que vocês aproveitem a aula de hoje. Tem muita informação assim, mas eu vou dar de uma forma mastigada, de uma forma prática, de uma forma que não se torne cansativo. Eu sou professor aqui também em São Paulo, dou aula em pós-graduações, dou aula para residentes, dou aula para estudantes. Então assim, eu sei como é que é e já tive aí no lugar de vocês, né? E estou ainda, a gente sempre se atualiza, a gente sempre está lendo, está estudando, está indo em curso. Então a gente sabe como é que é ficar alguém ali falando, é muito maçante. Então, assim, eu gosto de fazer aulas interativas, participativas. Hoje, basicamente, eu vou fazer uma aula num modelo teórico-prático, tá? Que é uma aula, assim, eu vou dar teoria e falar o que a gente faz na prática. Depois eu tenho uma outra aula, Ana, que a gente pode fazer num outro dia, claro, que é uma aula bem parecida com ela, só que o enfoque é só prático mesmo. É só prático, através de casos clínicos. A gente dou casos clínicos e fala, gente, agora o que a gente faz nesses cenários? Mas como tem a questão da primeira aula da liga, a questão da prova, a questão, eu achei que seria importante trazer também assim algumas informações teóricas aí para vocês. E lembrar que para você ser um bom médico na prática, você tem que ser um bom estudante de teoria, não adianta. Senão você vai aprender de orelhada e você vai passar essa informação errada adiante. E aí o conhecimento ele vai vir aquele telefone sem fio, né? Sai um A aqui, chega um Z, um J, uma outra letra lá do outro lado. Então a gente tem que tomar cuidado e se policiar, ainda mais hoje em dia que a informação, tanto boa quanto ruim, está muito facilmente disponível nas nossas mãos. Feita essa introdução e sem mais delongas, vamos começar aí. O pessoal está perguntando aqui sobre os slides. Quem não está aqui na live, infelizmente, não vai ter acesso aos slides, só o pessoal que entrou aqui. Eu avisei vocês, eu mandei o link no direct, então não vem me dar bronca não. Eu avisei vocês que ia ter essa aula, mandei nos grupos. Quem não entrou agora não tem como, gente. Só quem está aqui na live aqui comigo que vai ter acesso aos slides. Mas vocês podem continuar aí ouvindo eu falar, tá? Que eu falo bastante também, inclusive. Aninha, eu vou colocar a aula aqui, a apresentação da aula.
Só vou pedir para você me dar um feedback a hora que a aula estiver aberta. Tá dando para ver aí? Eu vou passar só o próximo slide. Passou? Então vamos lá. Voltando aqui. Hoje a gente vai falar sobre um tema, gente, que é muito importante e vocês vão se deparar muito no dia a dia de vocês. Esse tema, longe de mim querer esgotá-lo agora, hoje, numa aula aí de 40 minutos, 1 hora. É um tema que faz parte da medicina, faz parte da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, de várias áreas de saúde, de várias modalidades da área da saúde, profissões da área da saúde. O paciente grave, ele não é do médico, ele é de toda a equipe multidisciplinar, então ele já começa por aí. E nunca tente fazer nada sozinho no paciente grave, aceite opiniões, aceite conversar, discutir com um colega, porque esse paciente aqui é o paciente que às vezes pode te dar um pouco de dor de cabeça em um plantão, seja lá o que for, numa emergência, numa UTI. E aí vocês podem me perguntar assim, mas professor, mas doutor, eu quero fazer, sei lá, dermatologia, vou precisar saber paciente grave? Primeiro ano de dermato é clínica médica. E outra, o paciente caiu na sua frente, está responsivo na sua frente, você é médico. Você vai falar, não, chama o médico, porque eu sou dermatologista, porque eu sou ortopedista, porque eu sou tal especialidade. Então não existe, a especialidade é importante, as especialidades da medicina está tomando um pouco sim esse rumo, mas a gente tem que estar ciente do que vocês aqui, independente de qualquer especialidade, serão médicos e médicas. Então a gente tem que estar ciente, tem que saber abordar esse tipo de paciente. É uma dúvida que muita gente tem. O paciente está desacordado, está responsivo, o que eu faço? Né? Então a gente tem que estar sempre antenado nisso, porque isso aqui pode acontecer a qualquer momento, uma situação totalmente inesperada. Você está andando ali no metrô, você está andando ali na rodoviária de Dracena, você está andando ali numa loja, um paciente cai na sua frente, pronto, e aí? Aí começa todo o cenário que a gente vai ver nessa aula um pouco, tá? Como a Aninha me apresentou, essas são minhas áreas de atuação, sou cardiologista, ritmologista, né? Tem outras especialidades também de atuação, terapia intensiva e cardiointensivismo, e sou instrutor desse curso aqui, que eu inclusive recomendo para vocês, quando tiverem a oportunidade de fazer, que é o ACLS. O ACLS é o curso avançado de cardiologia de emergência cardiovascular, né? Dado por um órgão americano, que é a American Heart Association, e vai te tirar de muita cilada em plantão e vai te ensinar a conduzir a maior emergência cardiovascular de todas, que é a parada cardiorrespiratória, que eu costumo dizer que é a última chance do paciente. Ou seja, o paciente que está parado, ele está praticamente morto. Você está tentando trazer ele de volta. Se você não fizer nada, ele vai morrer, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E quando eu falo em sistemática, às vezes vem essa dúvida na cabeça. Por que seria uma abordagem sistemática? Gente, se um paciente cai na sua frente, ou se você está lá num plantão, quem aí é interno, quem aí já dá plantão, quem for já da área da emergência ou da terapia intensiva, o paciente está lá responsivo. Sabe o que eu vejo na prática? Muitas vezes, a pessoa indo lá olhar a pupila. Deixa eu pegar aqui a pupila, deixa eu abrir a pupila, deixa eu ver se está anisocórica. Pera, essa aqui está um pouquinho maior que essa. Não, pera aí, deixa eu ver o pulso pedioso. Deixa eu ir lá no pulso pedioso, vamos ver se ele tem pulso, né, lá no pé, porque se ele tiver no pé, ele vai ter no coração, poxa. Chacoalha ele assim de qualquer jeito. E não é. A sistematização do paciente grave é muito importante para a gente saber como que eu vou abordar um paciente desse. Porque muitas vezes ele está sem respirar, ele está totalmente desacordado, inconsciente, ou ele pode estar em parada cardiorrespiratória. Eu preciso identificar isso.
E na aula de hoje, estou com a garganta meio raspando, gente, então vocês me desculpem aí a voz. Vou até passando um própolis aqui para ir me ajudando. Então vou dar várias dicas para vocês hoje. É uma visão prática, mas teórico-prática em relação a isso. Então nosso foco aqui vai ser a parada e o que eu faço antes desse paciente parar, o que eu faço nos cuidados pós-parada, depois que esse paciente voltou de uma parada cardiorrespiratória, tá? Eu vou trazer isso para vocês. Quem não segue o preceptor da Liga ainda no Instagram, por favor, ó, isso aqui vai ser, inclusive, vai ser, se a Aninha vai confirmar lá depois, se a pessoa passar na prova e não seguir o preceptor, já tá eliminado, hein? Então pode seguir @Dr. Bruno Pinotti. Eu posto muitas coisas práticas lá, muitas coisas do meu dia a dia aí. Isso é interessante também vocês me acompanharem, até para vocês já irem vendo já a rotina do cardiologista, como é que é. Quem for fazer cardio de fato, né? Tem gente que está fazendo para aprender cardio só, tem gente que está fazendo o que quer como especialidade, aí dizendo em relação ao pessoal da Liga, né? Opa, peraí, travou aqui. Então esses são os objetivos da nossa aula. E identificar esse paciente. Sabe por quê? Eu posso chegar na Ana e falar assim, Aninha, esse paciente ali está grave. A Ana chegar para mim e falar assim, Bruno, eu acho que não, hein? Aí uma outra terceira pessoa chegar e falar assim, não, parece que está grave sim. E aí uma quarta pessoa falar, gente, para mim não está grave, ele está conversando, poxa. Está conversando, vai estar grave? Então não existe essa de subjetividade quando a gente está falando de um paciente instável, de um paciente grave. Ou esse paciente está grave, ou ele não está. Porque aqui eu quero trazer para vocês que a gente tem que ser assertivo. E quanto mais tempo a gente demora para abordar um paciente desse, menos chance ele tem de sobrevida. Inclusive um paciente parado, cada 1 minuto que a gente demora para dar uma assistência para esse paciente, ele perde cerca de 7 a 10% de chance de sobrevida. É aquele paciente que você olha na UTI e você fala, deixa eu ver. Parece que ele está bem, mas não, ele está parado. Aí você vai tomar o cafezinho, acabou de sair o cafezinho lá, dona lá da cozinha, lá, acabou de servir um cafezinho, você vai lá tomar, nossa, o plantão vai ser longo hoje. Tomou seu cafezinho lá 10 minutos. Quando você voltou, o que aconteceu com esse paciente? Óbito, né? Aí não é mais parada. Então aqui a gente tem que ser assertivo e tem que saber a definição. Por isso o Conselho Federal de Medicina define isso pra gente. Isso não é opinião da Ana, não é opinião do Bruno, não é opinião de fulano ou de ciclano. Essa é uma definição. É aquele paciente crítico ou gravemente enfermo que apresenta instabilidade ou risco de instabilidade de um sistema vital, com risco de morte. Em outras palavras, é aquele paciente que ele está instável agora ou que ele tem risco de instabilizar. E se nada for feito, ele vai a óbito. Pronto, definido de uma forma prática. Isso aí é fácil. É fácil? Depende, gente. Quer ver? Exemplos práticos para vocês. Se eu chamar qualquer um aqui de vocês e falar assim, paciente, o seu fulano do leito tal, ele está com uma pressão de 5/3. Ou ele está saturando 65% em ar ambiente. Ou ele está com uma frequência cardíaca de 30. Beleza. Qualquer um de nós, até quem está começando aí na área da saúde, vai falar, o paciente está grave, né? Mas eu tenho que avaliar coisas só óbvias dessa forma? Não, o paciente não vai vir mastigadinho assim para vocês, igual ele vem numa prova, por exemplo. O paciente, ele pode apresentar instabilidade cardiovascular, como a que eu comentei, respiratória, mas o seu João pode estar lá no leito, quietinho, parado, olhando para cima, você chama ele responde. Aí você fala, não, seu João não está grave não. Aí a hora que você fala, seu João, o senhor sabe onde o senhor está? Passei, doutor, tô na área de casa. Ele está no leito de UTI. Seu João, o senhor sabe quem que é aquela pessoa ali? É a filha dele. Ele, não, nunca vi. Ou ele fala, meu irmão Carlos. Ou seja, ele está confuso, ele está com algum sinal de uma instabilidade neurológica, por exemplo.
Quer ver outro exemplo que nem sempre é fácil? E muitas vezes é difícil. Dona Maria está sem urinar desde ontem. Será que foi checado mesmo a diurese da Dona Maria? Ou a instabilidade renal? Tá? Ou você só vai descobrir quando sair a creatinina no outro dia que ela realmente parou de urinar, a creatinina estourou, tal. Não dava para você ter visto isso antes, tá? Se ela ficar anúrica ali por mais de 6 horas, uma instabilidade renal. Ela está entrando em falência renal. Instabilidade metabólica, o paciente está lá com uma glicemia de 30, aí você repôs a glicemia e foi tomar o seu café. 1 hora depois o paciente estava com a glicemia de 500. Aí você esperou um pouquinho, tal, daí a pouco caiu para 80. Daí foi para 300. Poxa, instabilidade metabólica. Não é só ficar corrigindo com insulina, colocar esqueminha de destro lá, não. A gente tem que saber esses conceitos. Todos esses pacientes que eu citei são pacientes graves. E que eu quero dizer com graves, em outras palavras, são pacientes morredores. Se eu não fizer nada agora, se eu não tomar nenhuma conduta agora, ele vai a óbito. Entenderam? Então, as diretrizes elas trazem um conceito do ABCDE. Esse conceito ele foi primariamente usado no trauma, tá? Que é um conceito de prioridades para a gente abordar esses pacientes, que é de airway, via aérea. Por exemplo, o paciente que está lá de saturando, está saturando 60. O que ele tem de diagnóstico? Será que ele tem uma IC, insuficiência cardíaca, que está com uma congestão pulmonar, ele está deitado, eu preciso elevar a cabeceira dele? Será que ele não precisa de uma fonte de oxigênio, porque por si só ele não está conseguindo garantir uma fonte de oxigênio? Será que ele não tem que entra junto com o B também, né, de briefing? Como que está o padrão respiratório desse paciente? Tá? A ventilação desse paciente? Será que ele não engasgou? Tá? Tem um conceito novo do ACLS, que é o OVACE. Novo assim, novo é um nome, né? Mas a teoria, o conceito disso já vem de muitos anos. O que é o OVACE? Obstrução de vias aéreas por corpo estranho. Eu até brinco com os alunos, com os residentes, quando estou dando aula disso, eu falo, ó, chegou no paciente lá que está em insuficiência respiratória, eu brinco assim, ó, ou vê se tem algum corpo estranho ali, ou vê se tem alguma coisa que ele está engasgado aí, ou vê se tem alguma dentadura ali na boca dele que caiu lá para baixo. Às vezes o seu João estava lá no leito, engasgou com um pedaço de carne, estava lá comendo sozinho, e aí fez uma hipoxemia e teve uma parada respiratória por conta disso, por exemplo, tá? Circulation, circulação, a gente vai ver principalmente a parte hemodinâmica, pressão arterial, tempo de enchimento capilar. Tempo de enchimento capilar, eu costumo brincar, falar que as pessoas escrevem, mas não fazem. Ah, tá lá, você vê na evolução de todo mundo, tempo de enchimento capilar menor que 3 segundos. Tá, mas quem foi lá e apertou o dedo do paciente e olhou se de fato estava enchendo ali a ponta ali do dedo, o capilar? Pouca gente faz isso, mas todos escrevem, né? Quem já é mais velho na medicina já deve ter visto isso. E um dado interessante para vocês: o paciente não fica hipotenso grave de uma hora para outra. Esse paciente apresenta sinais de deterioração clínica antes de ficar hipotenso. Ou seja, não existe um paciente que está com a pressão 12/8, de repente, do nada, 5/3. Tá, uma situação, um aneurisma dissecante de aorta, uma situação traumática, algo mais agressivo, tá? Mas na enorme maioria das vezes, esse paciente dá sinais que ele está instabilizando, que ele está deteriorando. Um dos sinais, alargamento do tempo de enchimento capilar. Esse paciente que estava com a pressão 5/3 agora, ontem à noite ele estava com TEC, com tempo de enchimento capilar de 12 segundos, mas ninguém viu. Escreveram lá que ele estava menor que 3, menor que 2, mas ninguém foi lá e pegou o dedo dele, apertou para ver se estava com enchimento capilar adequado, tá? Então, a gente tem que sempre fazer o exame físico adequadamente. O D de disability é que a gente vê a parte neurológica, né, que tem as escalas de coma de Glasgow, tem a escala de Cincinnati, que é aquela que a gente vê AVC, para ver AVC, né, suspeita de AVC.
Gente, a melhor forma de saber o neurológico do paciente é conversando com ele. Seu fulano, ergue a mão para cima. Seu fulano, segura as mãos lá em cima. Segura os braços lá em cima. Aí um braço cai. Pronto. Está com dificuldade com perda motor no membro superior direito ou esquerdo. Tá? Exposure. Exposure de exposição. Ah, mas exposição eu só vou ver no trauma, naquele paciente que está lá caído lá, que o SAMU foi lá resgatar. Quem vai trabalhar no SAMU precisa ver isso. Quem não vai, não precisa. Negativo. Quer ver um exemplo da clínica médica? Da cardiologia, ou de um paciente que está numa UTI? O paciente está lá com febre, está chocando, está taquicárdico, está hipotenso, evoluindo para um quadro de choque séptico. O pulmão está limpo, não tem nada na toma. Exame de urina acabou de fazer, saiu o resultado da urocultura agora há pouco. Nada de bactéria. Por que esse paciente está chocando? Alguém viu se ele tem alguma escara lá no dorso? Alguém virou esse paciente para o lado e viu se ele tem uma escara infectada? Que anotar, muita gente anota. Mas alguém viu se de fato ele tinha alguma escara ali que precisava, por exemplo, de drenagem, de dar um antibiótico? Então tem que tomar esses cuidados, tá? Tem que avaliar o nosso paciente. O recado do ABCDE é praticamente esse. Então os princípios são esses, tá? As principais sociedades do mundo, elas convergem nisso aqui. Você tratar tudo que é ameaçador à vida e outra, você achando e tratando. Achando e tratando. Então você vai fazer e reavaliar esse paciente. Não é fazer alguma coisa e ir lá tomar um cafezinho, não. É fazer e reavaliar para ver se esse paciente respondeu àquela medida que você tomou, né? E existem algumas escalas, por exemplo, a escala de NIOS 2, que é a escala que aquele paciente está lá na enfermaria, ou está numa unidade de internação, eu vou ver alguns sinais vitais lá, frequência cardíaca, respiratória, saturação, para ver se esse paciente está com sinais vitais ok ou se ele está deteriorando clinicamente, né? Tem uma outra escala também, né, que é o SBAR, que é essa escala aqui, ó, escala que geralmente, o NIOS 2, ela reconhece precocemente a deterioração. Você vê que o paciente está com uma frequência baixa, está desaturando, está taquicárdico, está hipotenso, você vai ver que ele está deteriorando. E o SBAR é quando a pessoa passa o plantão, geralmente a enfermagem que faz isso. O pessoal da enfermagem passa o plantão para quem vai receber o paciente e já dá até uma impressão para quem vai receber aquele paciente. Fala, ó, esse paciente está assim, assim, assado. E eu recomendaria você ficar de olho nisso, nisso, nisso. Ou seja, quem estava com o paciente vai passar informação para quem vai receber o paciente. Esse é o princípio da comunicação e de monitoramento. Todo paciente grave, dependendo do que ele tiver de situação, eu vou resumir isso para vocês depois num slide só. Vou colocar lá, que inclusive eu vou pedir para vocês printarem, tirarem foto, que vai cair na prova. Eu não sabia que a prova ia ser em seguida, logo depois da aula. Eu ia até disponibilizar um PDF para vocês da aula aí, para vocês darem uma estudada, que eu não sabia que ia ser logo em seguida. Então, mas tá tudo aqui. Vão prestando atenção que vocês não vão até eu conseguir fazer a prova, né? Né, Ana? Aí, gente, essas escalas, elas são importantes. Sei que às vezes é difícil ficar prescrevendo ali, ficar preenchendo coisas e passando plantão, não sei o que, a parte burocrática e chata do plantão. Só que se você fizer isso certinho, o que vai acontecer? O maior beneficiado vai ser o nosso paciente, tá? Porque eu estou passando informação de um local que o paciente está, onde eu já conheço ele, para alguém que vai receber esse paciente. Ou seja, a pessoa que vai receber já sabe o que ela vai ter que tomar cuidado. Ó, esse paciente estava com um ferimento sangrando em tal lugar. Ó, esse paciente estava com uma escara infectada. Ó, esse paciente estava desaturando, fica de olho na saturação. Ó, a glicemia desse paciente não estava muito legal, estava oscilando bastante. Então, olha, essa comunicação é importante, tá? É isso. Esse aqui é o slide que eu queria que vocês printassem, tirassem foto, quem postar no Instagram lá, me marca no Instagram,
porque é um slide importantíssimo. Para quem não está aqui na live, eu vou ler rapidamente então, para quem está assistindo aí pelo Instagram, pelo YouTube. Isso aqui é um resumo prático dos 10 principais passos dos pacientes graves pelas diretrizes internacionais. Gente, onde eu vou falar de paciente grave aqui em São Paulo, seja qualquer escola, qualquer faculdade, qualquer lugar que for chamado para dar uma aula, eu levo isso aqui. Olha só, ABCDE com reavaliações seriadas. ABCDE vocês acabaram de fazer ali comigo. Saturação alvo do paciente grave, 94 a 98%. Isso aqui deixa um recado. Hiperóxia também faz mal. Ou seja, eu não preciso deixar esse paciente saturando 99, 100%, não, gente. Por quê? Porque a hiperóxia libera radicais livres e eu vou causar mal para esse paciente também, tá? E se o paciente tiver risco de hipercapnia? Quem tem risco de hipercapnia, reter CO2? O DPOC. Vou deixar ele saturando menos, tá? Que é entre 88 a 92. A média do DPOC é 90%. Vou deixar ele saturando 88 a 92 se ele tiver um risco alto de fazer hipercapnia, por exemplo, o enfisematoso, DPOC. POCUS dirigido, que é através desses protocolos RUSH e EFEST, sem atrasar terapias. Eu vou fazer um POCUS nesse paciente, para quem não sabe, é um ultrassomzinho ali, para ver a cava, para ver se ele não está hipovolêmico, que eu preciso dar volume, para ver o coração dele, para ver se ele não tem nenhuma insuficiência cardíaca, nenhuma disfunção ventricular esquerda aguda, por exemplo. Eu consigo olhar também através do POCUS sinais no coração que predizem TEP, que é embolia pulmonar, ou seja, aquele paciente dessaturou subitamente. Se você tem um ultrassom ali à beira-leito, saiba usar. Por quê? Porque eu sabendo usar, eu passo o POCUS ali nele e já faço o diagnóstico ali rapidamente, tá? O paciente está séptico, vou coletar culturas, antibiótico precoce, cristalóide, que é fazer volume, e entrar com noradrenalina o mais rápido possível, que é a nora, que é a droga da sepse, né? Pouquinho de noradrenalina, 0 15 microgramas por quilo ali, já não está respondendo, já entro ali com vasopressina, hein? Não precisa subir tanta nora para associar a vasopressina, não. Que é o item de baixo, ó. Vasopressina é uma outra droga vasoativa. Eu sei que isso aqui às vezes é um pouquinho grego para quem está começando na medicina, gente. Mas eu acho que quanto mais você vê, mais você aprende, tá? Quanto mais você vê, mais você aprende, e medicina se aprende por repetição. Então, quanto mais você ouvir, você vê, mais você vai aprendendo. Então, quem está começando na medicina, não desespera não. Não desespera não, que isso aqui com o tempo vai ficando assim muito mais palpável para vocês. E associa o corticoide, choque refratário, principalmente o séptico, associa o corticoide com vasopressina para esses pacientes. Ventilação sempre protetora, tá? Considerar pronação, essa aqui é síndrome de desconforto respiratório agudo. Considerar pronação, isso aqui vocês viram muito no Covid, até quem está mais novo aí na medicina, vocês viram muito no Covid, quem tinha uma relação aí PFO2 baixa, tinha que pronar para melhorar a relação de ventilação-perfusão ali. Sedação leve, por exemplo, desmedetomidina, que é o Precedex, uma droga muito boa, usada em terapia intensiva, tá? Por que eu falo isso? Porque a pessoa quer dar um plantão tranquilo, vai lá e seda todo mundo na UTI. Vamos deixar esse povo dormindo para eu dormir tranquilo no meu plantão, que amanhã eu tenho aula, que amanhã eu tenho que fazer isso, que amanhã eu tenho que fazer aquilo. Não! Gente, o paciente na UTI tem uma escala que a gente chama escala de Haas, paciente que mensura isso, né? Nível de agitação, nível de sedação. O paciente não pode ficar muito sedado, você acaba com o prognóstico neurológico dele, tá? Então, sedação leve em paciente de UTI, ok? Haas -2, -3, -2 ali no máximo, -3. Glicemia do paciente internado, do paciente grave. Vou deixar ali o protocolo para glicemia, para fazer insulina, para dar as medicações que eu posso fazer nele. Não são todos os remédios que eu posso dar, né? Mas alguns remédios às vezes eu preciso suspender, mas eu tenho que controlar essa glicemia
a média 140, 180. Comunicação quando eu for passar o plantão, o SBAR já falei para vocês a escala, e documentar sempre tempo, ação, resposta, planos de escalonamento. O que é isso? Passar informação para quem vai receber o plantão, e toda vez que eu fizer alguma medida, não é para ir tomar o cafezinho da Dona Maria não, que eu falei no começo. Vai lá e vê se respondeu. Ou seja, não é para fazer glicose num paciente que está com a glicemia de 40 e sumir do leito do paciente. É para você ficar ali. Você vai ficar ali com ele e vai observar se esse paciente respondeu, se a glicemia dele realmente, de fato, reverteu. Tá? Agora, nós vamos dar umas passadas em BLS, em via aérea, em ACLS. Agora aqui é um bate-bola bem rápido, tanto o pessoal que está aí no Insta, no YouTube, o pessoal da Liga aqui, que está aqui comigo também, da Lacarde Dracena. Eu quero, e os convidados que eu chamei também nos grupos de WhatsApp aí, tem um pessoal que deve estar vendo ao vivo aí. Gente, o ACLS, eu sou instrutor de ACLS. O ACLS é um curso de 1 dia e meio. Então a gente fica lá 1 dia e meio falando. A gente fala sobre BLS, que é o suporte básico de vida, sobre abordagem das arritmias, sobre parada cardiorrespiratória e sobre os cuidados pós-parada. Então, lógico que eu não vou querer, assim, não consigo compilar isso tudo em 20, 25 minutos aqui, que é o tempo que eu ainda tenho. Então, eu vou dar uma pincelada para vocês. Quem já tem um ACLS, já fez, já conhece, ou já fez algum curso parecido, vai ajudar a lembrar e atualizar. Quem não tem, tira uma foto, printa o slide, quem estiver aí assistindo, vai pegando os highlights. O que são highlights? As palavras-chave que eu for falando aqui, tá? É um conteúdo denso, intenso, mas gente, isso aqui faz muito parte do paciente grave. Inclusive o paciente grave, se você não fizer nada, ou se você errar na conduta, ou mesmo muitas vezes fazendo tudo certo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ter uma evolução desfavorável e pode parar, né? Então isso aqui é importante trazer nessa aula de abordagem do paciente grave, tá? Essas são as principais alterações que tiveram do ACLS da American Heart de 2020 para 2025, tá? Quem quiser também tirar um print, me marcar, se for postar qualquer coisa lá na minha aula, poste, me marque, vai ser um prazer repostar. O pessoal da Lacarde Dracena, posta a gente lá. Eu sempre falo no final de toda a CLS, o conhecimento tem que ser disseminado, tá? Quem guarda conhecimento, gente, infelizmente tem muita gente que não gosta de dividir conhecimento, né? Mas eu falo assim, uma frase que é minha, que é muito minha, que eu gosto muito: conhecimento só é válido quando é disseminado. Então poste mesmo, me marca que eu reposto isso aí. Vamos disseminar essas informações, tá? Sobre o final aqui, os acessos preferenciais, que é o acesso endovenoso, evitar febre no pós-parada, eu vou dar umas pinceladinhas com vocês, né, no final, tá? Obrigado, João. João aí falando, esse professor é top. Obrigado, João. Acompanha a gente aí. Obrigado por estar acompanhando. Obrigado pelos comentários. Não tem como ficar respondendo todo mundo ali agora, mas é um prazer daí estar com a audiência de vocês, tá? Galera, toda vez o ACLS atualiza. Mas isso aqui não muda, ó. ênfase em intervenções precoces, qualidade da RCP e, consequentemente, da desfibrilação e cuidados pós-parada. Ou seja, CLS atualiza, e isso aqui, que eu tenho que intervir precocemente, quanto mais precoce eu intervir, melhor, que eu tenho que fazer uma RCP, uma massagem de qualidade, por quê? Porque se eu não souber fazer uma RCP de qualidade e trazer meu paciente de volta, o que é RCP? Ressuscitação cardiopulmonar, o que muitos falam erroneamente como massagem cardíaca. Massagem quem faz é massagista. Nada contra o massagista, hein? A massagem quem faz é massagista. Você não vai fazer massagem, vai fazer compressão, poxa. Então é RCP, ressuscitação cardiopulmonar. Para de usar os termos errados aí. Tem que saber. Beleza.
vou fazer com qualidade, vou mostrar para vocês o que é uma RCP de qualidade. E aí o paciente voltou. Ah, agora chama o médico, ele voltou, eu não sei o que fazer não. Agora chama o médico, o paciente voltou. Ou que nem falam lá na emergência, às vezes, manda para UTI. Mandar para UTI nada, você que tem que resolver, tá? O paciente voltou, os cuidados pós-parada é seu, são seus, e ele pode acontecer também com você na UTI. Definição então de parada cardiorrespiratória, para quem está aqui na live, quem está aqui no grupo que vê nos slides, ó, inconsciência, o paciente não responde, não respira e não tem pulso. Isso aqui parece meio óbvio, né? Mas às vezes vindo num teste embaralhado, às vezes você pode até errar, não confunda esses conceitos. Parada cardiorrespiratória. Agora, o paciente pode ter só uma parada respiratória? Pensa bem, só respiratória? Pode. Um recém-nascido, que às vezes colocaram de barriga para baixo, ele se afogou ali. O afogado, um pneumopata grave ali que desaturou. O cara do engasgo, que eu falei do Oveice lá. Ou vê se tem alguma coisa aí, se tem algum corpo estranho aí. Obstrução de via aérea por corpo estranho. Esses caras podem ter uma parada respiratória. Só que parada respiratória não vai respirar. Hipóxia. Hipóxia é uma causa de parada cardíaca. Então a parada respiratória, se você não identificar rápido e agir, ela vai virar uma parada cardiorrespiratória, tá? Mas pode acontecer sim. Aqui tempo é cérebro, tempo é músculo, tempo é coração, tempo é tudo. Falei isso para vocês, ó. Para cada minuto que você demora sem fazer uma RCP e mais, se for um ritmo chocável, pessoal, que é aquele ritmo que a gente precisa dar o choque desfibrilar, e dar o choque nesse paciente, a sobrevida cai em torno de 7 a 10%. Olha só. Ou seja, depois de 10 minutos de parada, é aquele cafezinho da Dona Maria que você foi tomar lá. Lembra? Você estava lá no plantão, você viu. Ah, não, mas o monitor está com uma atividade elétrica ali. Para de olhar só monitor, só números. Falei isso ontem na imersão. Código do paciente grave. Deu uma palestra lá ontem. Falei isso ontem. Ó, o doutor Alexander, não sei se está me acompanhando aí. Para de olhar números, para de olhar só números, só monitor. Por quê? Porque o paciente ter uma atividade elétrica no monitor não significa que ele está vivo. Sabe por quê? Para quem não sabe disso, eu sei que tem muitos alunos novos aqui, existe um ritmo chamado de AESP. Você sabe o que é AESP? AESP é atividade elétrica sem pulso. Ou seja, ele tem atividade elétrica no coração, mas aquela atividade elétrica não está sendo suficiente para gerar um pulso. Ou seja, o paciente está parado. Aí você olhou, viu a AESP, viu a atividade elétrica, não foi palpar pulso, foi lá tomar seu cafezinho que a Dona Maria acabou de fazer. O plantão é longo, né? Vamos cuidar. Tomou, quando você voltou, passaram-se 10 minutos e passaram-se a chance que o paciente tinha de sobreviver. Tomar muito cuidado com isso. Intra-hospitalar, maior causa de parada, hipóxia, sepse, ritmos não chocáveis. Tá? Aqui a AESP, que eu acabei de comentar com vocês, e a sistolia. Tá? Hipóxia, sepse foi o que a gente mais falou aqui até o momento, né? E os ritmos não chocáveis. Agora, sabe lá fora do hospital, isso aqui o ACLS agora na nova diretriz, ele até juntou esses dois conceitos. Mas eu fiz questão de trazer separado aqui para reforçar uma coisa. Quem tem uma parada cardiorrespiratória lá fora, sabe a maior causa? Infarto do miocárdio, doença coronariana. Quem para por infarto do miocárdio, para em fibrilação ventricular ou ataque ventricular sem pulso, ou seja, ritmos chocáveis. É até um contrassenso isso, não é? Por quê? Onde tem mais desfibrilador? Na rua ou dentro do hospital? Para vocês nunca mais esquecerem isso, hein? Dentro do hospital. Tem um desfibrilador lá. Ah, meu hospital não tem. Então troca de hospital, meu filho, que era para ter, pelo amor de Deus. Desfibrilador era para ter dentro do hospital. Lá fora do hospital, onde não tem desfibrilador tão disponível assim, ideia, né, que é o desfibrilador externo automático, é onde os pacientes estão parando em ritmos chocáveis, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, vocês vão entender melhor daqui a pouquinho.
Essa aqui é uma pirâmide que eu queria que vocês tirassem um print, tirassem uma foto, guardassem para a vida de vocês também, que é a pirâmide da American Heart que eu trouxe, que é do BLS e do ACLS. Sabe o que significa isso aqui? BLS significa Basic Life Support, ou suporte básico de vida. ACLS, Advanced Cardiology Life Support, ou seja, suporte avançado de vida cardiovascular. Só que, olha, B é a base da pirâmide, tá vendo? Só que eu não quero nunca mais que vocês falam que isso aqui é básico. Eu quero que vocês chamam isso de fundamental. Então, na cabeça de vocês, troca básico por fundamental. Sabe por quê? Se alguém já foi para Emirados Árabes Unidos, aqui, para aqueles lugares que tem prédios lindos lá, né? Eu nunca fui, meu, já vi no Instagram, já vi em jornal, já vi no YouTube, enfim. Sabe o que sustenta todas aquelas coisas lindas lá em cima? A base. Então não adianta nada eu saber um ACLS perfeito, saber quanto que faz de amiodarona, quanto que faz de adrenalina, se eu não fiz a base bem feita. E sabe o que é a base bem feita? Falei para vocês alguns slides atrás. BLS bem feito, base bem feita, é reconhecimento precoce, fazer uma RCP de qualidade, que é a ressuscitação cardiopulmonar, porque quem faz massagem é massagista, tá? Nada contra os massagistas, só estou falando que chamar o termo correto. E desfibrilação precoce, ou seja, quando chegar o desfibrilador, vou lá e checo. Se for um ritmo chocável, eu vou lá e dou o choque, tá? Isso é fundamental. Se eu não fizer bem feito, o paciente vai morrer, tá? Então a cadeia de sobrevivência é essa, pessoal. Tá aqui, ó, que eu falei para vocês. Reconhecer, acionar o serviço de emergência. Então, o que acontece quando um paciente cai na sua frente? Você vai chamar ele. Ele não respondeu. Senhor, não respondeu. Chama ajuda para alguém, pelo amor de Deus. SAMU, pede desfibrilador. Se estiver no shopping, pede para segurança do shopping um desfibrilador. Porque você sabe que lá fora do hospital, quem está precisando mais? Quem está morrendo mais? Por ritmo chocável ou não chocável? Chocável. Olha o contrassenso. Lá dentro do hospital que tem, né, o desfibrilador, os ritmos são não chocáveis. RCP de alta qualidade, desfibrilar precoce, para depois fazer o suporte avançado de vida e os cuidados pós-parada, tá? Isso aqui é o resumo da aula. É isso aqui, ó. Eu vou dar umas pinceladas rápidas agora em torno disso e a gente encerra. E vou falar um pouquinho de via aérea também, bem rápido para vocês. RCP imediata de alta qualidade, desfibrilação de precoce, ou seja, chegou o desfibrilador, não é para ficar olhando o paciente lá, esperando a pessoa, não, vamos esperar o ciclo de 2 minutos, né? Vamos esperar a pessoa acabar a compressão. Não, chegou o desfibrilador, coloca no peito do paciente e vê se é um ritmo chocável. Quais são os ritmos chocáveis que eu já falei para vocês? FV e TV sem pulso. Como que eu sei que a TV está sem pulso? Palpando o pulso. Não é por Bluetooth, por Wi-Fi. Não é Bluetooth. Ah, eu acho que está sem pulso. Que nem o paciente lá do monitor que você viu a atividade elétrica foi tomar o café. Você não precisa palpar o pulso. Se você tivesse palpado, você ia ver que era uma ESP. Tá? Então cuidado com isso aí também. Então, isso eu já falei para vocês. E sempre verificar a segurança da cena, tá? Para você não se tornar uma próxima vítima. Então, chama o paciente. Não respondeu? Chama ajuda. Antes de checar o pulso e iniciar as compressões. Tá? Por quê? Porque eu quero o meu desfibrilador. Se for um ritmo chocável, quase metade dos pacientes que param fora do hospital são por ritmos chocáveis. Eu preciso ter um desfibrilador para salvar a vida dele, né? RCP de qualidade. Isso aqui, para agora, vocês vão tirar um print, tirar uma foto para o pessoal que vai fazer prova aí. Tá? Frequência de compressão 100 a 120 por minuto, profundidade 5 a 6 centímetros, 30 compressões para 2 ventilações. O que significa isso? O paciente está em parada cardiorrespiratória. Cardio, eu vou comprimir, RCP, ventilatória, respiratória, eu vou ventilar. Se eu estiver fora do hospital, eu não preciso pôr a boca no paciente, aí eu só comprimo. Se eu estiver dentro do hospital, ou numa ambulância, num SAMU, eu vou usar um aparelho que chama AMBU. Vou mostrar para vocês aqui daqui a pouco ele.
30 compressões para 2 ventilações. Minimizar interrupções, qualquer coisa que eu for fazer no nosso paciente, eu tenho só 10 segundos para fazer e fim de papo. Qualquer coisa que eu for fazer num paciente que está parado, que não seja comprimir ou desfibrilar, eu só tenho 10 segundos. Tá? Grava esse número. Até checar pulso. Quando eu vou checar, eu tenho até 10 segundos para ver se ele está com pulso carotídeo, tá? Aqui, do lado aqui da cervical. Eu comentei no começo, não é pulso pedioso, não. Por isso que a importância da abordagem sistemática lá. E sempre trocar as compressões cada 2 minutos, porque comprimir cansa, tá? 2 mãos no centro do tórax. Aqui eu vou mostrar uma figura para vocês. Aqui, ó. Como é que é feita a compressão. E sempre lembrar, gente, de voltar a mão, né? O coração é perfundido na diástole, que as coronárias são perfundidas. E outra coisa, se eu não voltar a minha mão, não deixar meu coração encher de sangue novamente, quando eu vou comprimir, o que vai para frente? 2, 3 hemácias? Entenderam? Então não, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que voltar minha mão do tórax, retorno total do tórax para o meu coração expandir, que aí eu vou perfundir as coronárias e aí eu vou, na próxima compressão, não quero comprimir 2, 3 hemácias para frente, eu quero comprimir sangue, muito sangue, tá? Boca a boca, pelo amor de Deus, ninguém é obrigado a fazer, tá? Se o paciente cai na rua, mas como profissional de saúde, você tem que saber fazer compressão. E via aérea? Tem 2 manobras que eu faço para retificar minhas vias aéreas, para abrir minhas vias aéreas, vamos dizer assim. Manobra de jaw thrust, que é essa aqui, ó, tracionar a mandíbula, projeção da mandíbula, e manobra de chin lift, que é a elevação do queixo. Então, jaw thrust, elevação da mandíbula, chin lift, o queixo, tá? Isso aqui é para a gente abrir as vias aéreas, por hora que eu estiver ambuzando meu paciente, colocar a máscara do ambu aqui, ambuzar, para o paciente ventilar legal, tá? Ajuda na ventilação. E sempre quando eu estiver ventilando meu paciente, o que eu vou fazer com ele também? Eu vou ficar olhando a expansão torácica, né? Que eu estou ventilando. Vamos ver se o tórax está expandindo. Se tiver 2 pessoas, ó, uma segura a base do pescoço, a outra faz as manobras, certo? Uso do DEA, desfibrilador externo automático. Você está lá no meio do shopping conduzindo uma parada cardiorrespiratória. Segurança chegou aqui, eu falou, fulano, doutor, tá aqui o DEA que o senhor me pediu. Você vai ficar esperando quem está comprimindo comprimir? Você vai continuar comprimindo? Ou você já vai usar o desfibrilador assim que possível? Usar o desfibrilador assim que possível. O desfibrilador tem 2 botões. Um que liga e o outro que choca. O resto é ele que faz, tá? Eu tinha até um vídeo aqui mostrando como que DEA funcionava, tudo. Eu tirei por conta do tempo, senão ia estender muito a aula, né? É só ligar, apertar o botão e seguir os comandos. O desfibrilador vai te falando tudo. Por isso que eu acho importante, falei para vocês fazerem uma CLS, tá? Quem tiver oportunidade, ou quem não tiver ainda, faz o BLS. Eu tenho até um curso que eu vou regravar ele agora, que é o Código Vermelho. Não sei se tem alguém no grupo aí. O curso do Código Vermelho ele aborda desde a abordagem do paciente grave, BLS, via aérea, CLS, com detalhes e com muitas dicas práticas. Tá? Eu vou regravar ele agora, eu acho muito legal. Por quê? Porque, gente, é isso aí que diferencia vocês da outra galera. Ah, olha uma verruguinha aqui pra mim. Isso é fácil você dar uma migué ali na hora. Quando o paciente caiu na sua frente, cara. O paciente tá desacordado, tá responsivo, aí você vai mostrar quem que você é e para que você veio nessa aula aqui de hoje, para que você tá nessa liga, para o que você é diferenciado. Detalhe, deu choque, inicia a compressão imediatamente, isso é lei. Se é lei, eu não posso descumprir. Ah, eu vou dar um choque e checar pulso. Não. Ah, eu vou dar um choque e olhar o monitor, ver se ele voltou. Não, você vai dar um choque e iniciar as RCPs imediatamente. Mas doutor, tem uma dúvida.
E se na hora do choque ele voltou? Eu vou iniciar a RCP mesmo assim? Vai, sabe por quê? Por dois motivos. Primeiro, que você não vai nem checar se ele voltou. Segundo, porque se ele voltar, o miocárdio volta atordoado, ele não volta, e chama assim mesmo, tá? Atordoamento miocárdico. Ele não volta com uma contração efetiva. Então, se ele voltar, ele vai voltar com uma contração totalmente inefetiva. Você vai fazer um ciclo de RCP nele, para depois checar se de fato ele tem pulso, ele voltou de fato, tá? Então, esses aqui são os protocolos que eu deixei aqui para vocês, tá? Se vocês quiserem, eu posso mandar em PDF para vocês, os protocolos da American Heart. Mas foi tudo isso que eu falei, tá? Aqui as ações de um paciente responsivo. O que você vai fazer do paciente que caiu lá no shopping ou na rodoviária? Senhor, não respondeu. O que você vai fazer? Chamar ajuda. Quer ver uma coisa que cai em prova? Um monte de gente erra. Se ele não respondeu, checa o pulso. Tá errado. Por que tá errado? O que eu falei? Tem que ver, tem que ir atrás do desfibrilador. Você tem que ficar exaustivamente com isso na cabeça. Pelo amor de Deus, não me erre isso mais. Tá? Paciente que não respondeu a um estímulo, eu já considero a princípio que ele está grave. Então eu vou falar assim, fulano de tal, falar, Aninha, busca um desfibrilador para mim. Seu segurança do shopping, vai atrás de um desfibrilador. Seu segurança do metrô, aquele aparelhinho que dá choque se ele não souber o que é, que é o DEA, né? Por quê? Porque a maior parte dos pacientes que param fora do hospital são ritmos chocáveis, e isso só vai voltar se você der um choque, certo? Então não respondeu? Checa o pulso? Não. Chamo ajuda, tá aqui, ó. Cai isso na prova de vocês de hoje. Vocês errarem, falar pra Aninha reprovar vocês, hein? Só por ter errado isso. Depois que chamam ajuda, aí checa o pulso. Quanto tempo eu tenho para checar pulso? E para qualquer coisa que eu vou fazer num paciente desacordado, com suspeita de PCR, de parada cardiorrespiratória, qualquer coisa, 10 segundos. E para checar pulso, 10 segundos. E para fazer um POCUS, um ultrassom, 10 segundos. E para 10 segundos. E 10 segundos. Acabou. Qualquer coisa que você for fazer num paciente que está parado, ou na suspeita de uma iminência de parada, você só tem 10 segundos. Tem que priorizar RCP, desfibrilar esse cara, senão ele vai morrer. Aqui, ó, já falei para vocês. Maior causa aí de pacientes de parada aí fora do hospital, ó, fibrilação ventricular, que é um ritmo chocável. Então, se você não tiver um DEA, você se lascou. Tá? Gente, esse aqui é um curso muito rápido que eu fiz, tá, para vocês. Eu trouxe aí, muita gente tem dificuldade em arritmias, muita gente tem muita dificuldade em abordar a arritmia, entender a arritmia. Mas isso aqui é uma coisa prática. Eu estou dando plantão, eu estou no pronto-socorro. Essa aula aqui, esse curso aqui tem 10 minutos. Por isso que ele chama Aborde todas as arritmias na emergência em menos de 10 minutos. Por quê? Porque você vai lá, você assiste ele antes do seu plantão, você vai para o plantão. Chegar qualquer arritmia, pode aplicar o que eu te ensinei nele que você não vai errar. 99% das vezes você vai acertar. Tá? E é um preço muito barato. Isso aqui, você acha que um valor desse vai deixar eu rico? Então, pelo amor de Deus, isso aqui foi para ajudar vocês mesmo que eu fiz. Tá? Vocês que eu digo assim, meus alunos, os pacientes que vão ser atendidos por esses alunos, os residentes. Então tá aí. Quem quiser aprender arritmias, assim, lógico que é o geralzão de arritmia na emergência, né? A residência de arritmia, eu fiquei 2 anos, 3 anos que eu estou no Dante Pazanese, que eu fiquei no Dante Pazanese lá para aprender uma parte da arritmia aí, que ninguém sabe tudo, né? Pelo amor de Deus. Tá? E esse é o curso meu de eletro. Quem gosta de eletro, tá? Meu curso ECG Beat, que ele foi inteiro, ele está sendo inteiro redesenhado agora e regravado. Já tá com esse QR Code, você cai lá, tá com 50% do valor. Quem tiver interesse em aprender eletrocardiograma, esse é o curso ECG, onde eu ensino esse método BEAT, que é um método para emergência, que é quando você sai do zero, você não sabe nada de eletro. Você vai dominar o seu plantão sabendo isso aqui. E eu te mostro lá como é que faz, hein?
Então isso aí é um bônus que eu trouxe para vocês. Voltando, como é que faz massagem cardíaca? Ah, é massagem? Não, é RCP, quem faz massagem é massagista, lembra? Olha lá, isso aqui eu já falei. Compressão de 5 a 6 centímetros, frequência de compressões 100 a 120 batimentos por minuto, minimizar a interrupção, olha aqui o item 4, ó. Qualquer coisa que eu for interromper minha parada, quanto que eu posso ficar no máximo? 10 segundos. Tá? Deixar o tórax retornar totalmente, agora você já sabe por quê, porque a perfusão da coronária é na diástole, quando o coração volta, e se o meu coração não encher, quando eu for comprimir, o que vai para frente? 3, 4 hemácia? Não, eu quero que vai sangue. Então por isso que eu preciso deixar meu coração voltar, retornar, né? E não hiperventilar, hein? Não hiperventilar, fazer aquele 30/2 bonitinho, ou 1/6 quando for, aquele cenário de paciente estiver entubado, com uma máscara laríngea. Você pode usar aquela ventilação assíncrona também, de 1/6. Você ambusa, aí conta 1.000, 2.000, 2.000, 3.000, 3.000, 4.000, 5.000, 5.000, 6.000 e ambusa de novo. Só para quem está chegando na live aí agora, aqui pelo YouTube, pelo Instagram, estou dando uma aula aqui para o pessoal da Liga de Cardiologia, tá? Lá de Dracena, da Lacard. Então, o pessoal está vendo os slides aqui, por isso que eu estou mostrando algumas coisas. Quem está entrando agora não está entendendo nada do que eu estou falando aqui, né, da figura. Mas pelo menos vai escutando aí que dá para aprender também bastante coisa. Certo? Então, o que eu não posso fazer? Não posso interromper por mais de 10 segundos e ventilar demais. Sabe por quê? Às vezes eu vejo uma pessoa lá fazendo um ambusando o paciente. Está lá com a máscara e ambusando. Quando eu vou ambusar o paciente, se eu ambusar demais, sabe o que vai acontecer, gente? O estômago vai distender. O estômago distendendo vai voltar conteúdo gástrico. Eu lá sei que hora que esse paciente comeu, ele lá sabia que ele ia ter uma parada cardiorrespiratória e ele foi lá e se alimentou. E pode voltar e ele broncoaspirar, isso piora tudo. E outra, se você hiperventila o tórax do seu pulmão, hiperdistende. Se o seu pulmão hiperdistende, você diminui o retorno venoso. Diminuindo o retorno venoso num paciente que já está ali parado ou quase em parada, só piorou a situação, né? Então, para finalizar, os ritmos de parada, só para reforçar alguns conceitos que eu falei: fibrilação ventricular e taque ventricular sem pulso, ou AESP e astolia, né? Os dois de cima em azul são os ritmos chocáveis, os dois de baixo, os não chocáveis. Por que eu coloquei linha reta, cagada, astolia? Já já vocês vão entender. Acho que eu não coloquei aqui, mas a linha reta, se você vê uma linha reta no monitor, você vai checar cabos, ganhos e derivações. Se os cabos estão conectados no paciente, se os ganhos estão todos aumentados lá no desfibrilador e se está na derivação correta. Para aí sim você chamar de astolia, tá? Senão pode ser só um cabo que soltou, o paciente está lá conversando e está com uma linha reta. Mas eu acho que eu trouxe isso aqui no slide para mostrar para vocês. Um pouquinho, deixa eu só usar meu própolis ali. A voz também que sumindo ali. Ritmos chocáveis, então, já falei para vocês: fibrilação ventricular, taque ventricular sem pulso. Gente, mesmo quem for do primeiro ano, tá começando agora aí, ó. Quantas vezes vocês não ouviram falar isso? Tá vendo como medicina você aprende por repetição? Medicina tem que falar, tem que ouvir, tem que repetir, galera. É assim mesmo, é assim que se aprende medicina, tá? Senão você vai fazer tudo errado e vai desaprender e vai esquecer. Medicina tem muita coisa. Fibrilação ventricular é esse ritmo caótico aqui, onde eu estou passando o pointer todo desorganizado aqui, tá vendo? Taque ventricular, essa aqui é uma taquicardia, taquiarritmia de QRS largo e tal. Como que eu sei que ela está sem pulso? Por Bluetooth? Ah, eu acho que esse paciente está sem pulso. Ou eu vou lá e palpo. Vou lá e palpo, pelo amor de Deus, né? Tem que palpar. Todo o algoritmo aí do ritmo chocável, mas resumir para vocês aqui. Então quem for fazer a prova depois aí, tem um printzinho aí dessa tela, tá? Que esse aqui é um resumo dos ritmos chocáveis. Vou desfibrilar. Reconheceu, choque imediato, desfibrilação a 200 joules. Depois que eu fizer a desfibrilação, choquei,
Vou palpar pulso, vou olhar para o monitor, não, é lei, lembra que eu falei que é lei? Miocárdio volta atordoado quando ele volta, então depois que eu fizer o choque, eu tenho que fazer RCP. Epinefrina após o segundo choque, e aqui entra a mildarona também. Epinefrina é adrenalina, tá? Então, só para lembrar para vocês, epinefrina eu sempre faço ciclo sim, ciclo não. No ritmo não chocável, quando é uma ESP ou uma astolia, eu já faço de caro, já no primeiro ciclo eu já faço epinefrina. No ritmo chocável, que são esses dois aqui, eu preparo epinefrina no primeiro ciclo, aí se eu precisar chocar de novo, aí eu faço epinefrina. Por isso que aqui está colocando aqui após o segundo choque. A mildarona eu só vou fazer 2 vezes, que é após o terceiro e após o quinto choque, pois nevermore. Primeira dose 300, segunda dose 150 mg. E aqui os ritmos não chocáveis, ó. A linha reta, que eu chequei o protocolo de cabos, ganhos, derivações, virou uma assistolia. E a ESP, qualquer atividade elétrica que eu ver no monitor que não tiver pulso. Aqui tem esses 2 exemplos, mas qualquer atividade elétrica que eu olhei no monitor, que apareceu lá um QRS, uma atividade elétrica, chequei o pulso, não tem, é uma ESP, tá? Em assistolia, façam esse protocolo com esse nome aí, ó, que são cabos, ganhos e derivações, para vocês não esquecerem, tá? Aqui é o protocolo de atividade elétrica sem pulso, ou astolia, então aqui é como que conduz um ritmo não chocável. Resumi para vocês aí, ó. Epinefrina sempre ciclo não. Se é um ritmo não chocável, eu não vou dar choque, já está falando aí. E aqui não entra a mildarona. A mildarona a gente só faz no ritmo chocável. Qual que é a droga, então, da parada? Epinefrina ou adrenalina. No ritmo chocável, a gente coloca lá 2 doses de mildarona. Aqui também tem a questão das causas reversíveis, tá, gente? Que são os Hs e Ts. Vou trazer para vocês aqui. Toda vez que for um ritmo não chocável, eu falo para fazer no chocável também na prática, mas na teoria, pela American Heart Association, eu não preciso fazer os Hs e Ts no ritmos chocáveis. Só faço nos não chocáveis. Na minha prática médica, eu faço em todos. Relembrar isso aí. Hipovolemia, hipóxia, acidose, hipohipercalemia, hipotermia. Hipotermia tem muito aqui em São Paulo, nas madrugadas frias aqui de São Paulo. Às vezes o SAMU pega o paciente parado lá na rua por hipotermia. Tem as temperaturas frias que faz de madrugada aqui, tá? E lá no sul também, tem lugares que tem muitos frios, muito frio, tem que tomar cuidado. Tensão no tórax, pneumotórax, tamponamento cardíaco, toxina, trombose pulmonar, que é o TEP, né? Trombose coronariana. E à medida que você for achando, você vai tratando. Isso aqui são os algoritmos, não vem ao caso agora. Por último, esse acho que é o último ou penúltimo slide, e estou cumprindo a minha promessa de no máximo 1 hora de aula. Estou aqui com 57 minutos, estou acompanhando aqui, tá? Os cuidados pós-parada. Esse slide aqui vale um print, esse slide vale uma foto, esse slide vale minha fotinha lá quando vocês forem postar e me marcar lá. Rapidamente, o que eu faço num paciente que voltou? Chamo o médico? Não, é você. Mando para UTI? Não, tá na UTI. Tem que fazer o ABCDEF, ó. Olha aqui, mastigadinho para vocês. Isso aqui no livro são várias páginas, aqui tá mastigadinho. Acordado? A de acordado. Seu João, não acorda, tá comatoso, arresponsivo. Vou entubar o seu João. Vocês viram que em nenhum momento durante a parada eu falei de intubação, só de ventilar. Então, intubação não é prioridade na parada cardiorrespiratória. Agora, do pós-parada, meu paciente voltou, aí sim eu vou pensar em intubar. Se ele estiver ventilando legal com amor, eu não preciso intubar. Ventilação CAS, que é a capnografia, para ver a extração de CO2. Vou auscultar esse paciente para ver se o tubo está bem posicionado, se não está crepitando, tá? Ver a saturação pós-tubo. Lembrar que a saturação do pós-parada é de 90% a 98%. Do paciente grave que eu falei lá atrás, 94% a 98%. Do DPOC, 88% a 92%. Do pós-parada, 90% a 98%. Circulação, eu vou avaliar a pressão arterial. C de circulação, ver a pressão. Se tiver hipotenso, posso fazer D, ó. Drogas, D de drogas e ou fluidos. Seria droga que eu digo, droga vasoativa, né?
geralmente a noradrenalina. Se a ausculta dele lá atrás estiver limpa, eu posso fazer um voluminho. Se ele estiver crepitando com gespa, eu não faço volume, eu já entro com droga vasoativa direto, tá? Esses são os exames que eu vou pedir no pós-parada: eletrocardiograma, eletroencefalo, laboratoriais gerais, né? Raio-x de tórax para ver posição do tubo. E aqui atualizou uma coisa, não é mais só TC de crânio, tá? A diretriz agora de 2025, agora de 3, 4 meses atrás, eles colocam TC de crânio a pelve. Crânio a pelve. Alguns chamam até de TC de corpo inteiro, para ver se esse paciente não, durante a RCP não teve nenhum problema lá. Às vezes fraturou algum osso, você causou algum dano maior para esse paciente. E F de febre, para você lembrar de evitar febre, né? Não vai causar febre no paciente, pelo amor de Deus. Que tem 37,5, ou seja, a temperatura alvo 32 a 37,5 por 36 horas, certo? Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Tá? Essas são as referências aí da aula, tá? Eu tinha colocado aqui em algum lugar. Ops, tá certo. Não, era isso mesmo que eu tinha para falar para vocês. E fico aí à disposição para as perguntas. E mostrando aqui que deu exatamente 1 hora, que foi o horário que me pediram para falar. Pontualidade, hein? Eu vou voltar aqui agora para a apresentação aqui. Ah, e esse sou eu, tá? Esse aqui sou eu passando um balão intraórtico. Esse da foto aqui. Sou eu passando um balão intraórtico lá no INCOR, Instituto do Coração aqui em São Paulo. Eu trabalho mais no Dante Pazanese, tá? Mas isso aqui era eu lá na UTI lá. Deixa eu voltar agora para a apresentação aqui. Mas sumiu aqui. Parar de apresentar. Pronto, parei de apresentar. Tô de volta. E aí, sobreviventes? Imagina, eu que agradeço aí pelo convite, por fazer parte aí da liga com vocês, tá? E se tiver qualquer dúvida, eu estou à disposição. Pode me chamar aí no Instagram, nas redes sociais e boa prova aí para quem for fazer prova. Acho que vai ser agora, né? Legal. Bacana. Seja bem-vindo, Leonardo. Bacana. Ah, você fez comigo lá, que legal, parabéns, cara. Volta lá, nós estaremos lá. Alguém levantou a mão? Acho que a Ana está querendo falar. Não. Oh, imagina, obrigado vocês, gente, aí pela paciência, por me aguentarem aí 1 hora falando de um tema. É um tema complexo, né? Que eu tentei aí dar uma compilada geral para vocês aí, para não adentrar muito aí, tomar muito tempo de vocês. É um prazer, ó, só um adendo, Aninha, para passar para o pessoal também. Eu gravei a aula inteira aqui, que eu vi, parece que por aqui não foi gravada, mas eu gravei a aula inteira aqui na live do Instagram.
só não vai ter os slides disponíveis. Então quem quiser às vezes assistiu a aula, ou quem não conseguiu assistir e quer ver a aula depois, daqui a pouco eu vou postar lá no Instagram lá para ficar para vocês aí também, tá? Para assim, para tirar alguma dúvida, falar, nossa, eu não entendi certo aquele trechinho lá específico, aí volta lá naquele trecho e dá uma olhadinha lá, tá? Então eu vou colocar no meu Insta lá para quem quiser. Verdade, gente, fiquem à vontade, tá? Eu tava me despedindo aqui porque eu tava preocupado com o horário de vocês, a prova de vocês, mas se alguém tiver alguma dúvida, no chat tem um chat aqui, né? Alguém mandou alguma coisa? Não, só a Dani que mandou uma carinha de preocupação quando ela ficou sabendo que ia ter a prova. Mas, Dani, não vai estar difícil não, Dani. Eu consegui resolver 10 questões, a Ana me mandou a prova. Tinha acho que 30 questões, eu consegui fazer 10. Tá de boa. Brincadeira, ó. Se não tem dúvidas já pelo avançar do horário, então eu vou me despedir de vocês. Se tiver, pode mandar depois também lá no meu Insta, vai ser um prazer poder recebê-los lá. E que seja só o início de uma parceria aí, que a gente tem aí por muito tempo aí juntos. Leonardo, sucesso aí também Prudente na residência, cara. E o que puder ajudar aqui, eu tô aqui por São Paulo, capital. Que precisar aí alguma coisa, que surgir alguma dúvida eventual aí, também estamos à disposição por aqui. E a todos os demais ligantes e todo mundo que participou aí, vai ser um prazer, gente. Então a coisa que eu gosto de fazer é ensinar, é conversar sobre casos. Isso aí é uma coisa que me fascina bastante. E que nem eu falei, encerro essa aula agora falando a mesma coisa. Conhecimento só é válido quando é disseminado. Se você guarda ele para você, já era, cara. Vai morrer contigo e não vai passar adiante. Então, temos que disseminar conhecimento, a medicina precisa disso, porque tem muito charlatão falando besteira por aí. Então, a ciência tem que ser disseminada e nós temos que valorizar quem está aí lutando contra os charlatões aí no ensino médico. Obrigado a todos pela paciência e uma boa noite para vocês e boa prova. Depois me contem como é que o pessoal foi a minha. Ô Silvia, obrigado, imagine, eu que agradeço. Obrigada pela aula, doutor. Segundo, acompanhando nas aulas da Liga. Opa, com o maior prazer. Quem mandou aqui? Maria Júlia. Obrigado, Maria Júlia. Ó, e o link já está no chat aqui, tá? Fiquem com Deus, pessoal. Uma boa noite para vocês. E ó, tamo junto, hein? Valeu. E vocês que me acompanharam por aqui. Encerramos também. Obrigado por acompanhar. Daqui a pouco essa live vai estar aí no feed para vocês verem. Valeu!